Graça e paz, irmãos. Quem tiver já aí, dá um alôzinho pra eu saber que você já entrou. Elidiane, um abraço. Boa noite, graça e paz, Deus abençoe. Quem for entrando, vai dando um alôzinho aí pra eu saber que você tá aí. Ó, a família tá entrando. Gabi, obrigada, amor. Esse cabelo foi Gabi que arrumou pra mim. Olha, gente. Excelente profissional. Recomendo, super recomendo, super recomendo. Vou aumentando, pessoal, que eu vou e vai acenando ainda no alôzinho pra mim saber que você já entrou, que você chegou aí. Obrigada, Elidiane. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. A Aline, minha prima, entrou também. Um abraço para vocês. Obrigada. O Senhor é muito bom, tem nos abençoado, tem gerado em nossos corações tantas palavras, né? Tantas palavras, tantas coisas no nosso coração, ainda mais esses dias agora, né? Eu falei, por que não continuar, né? Então eu falei, vou continuar fazendo essas lives e sei que o Senhor tem abençoado tantas pessoas, tem falado ao coração de tantas pessoas, né? Então eu creio que Deus tem um propósito para cada coisa que a gente está passando, né? Não é à toa, né? Vou aguardar mais alguns minutinhos, o pessoal começar entrando. Graças e paz, Wendy. Deus abençoe sua vida. Tá curiosa, Lidiane? É. A minha intenção era fazer uma surpresinha mesmo. E eu acredito assim que o Senhor tem abençoado, tem falado no coração de outras pessoas também, tá fazendo lives. A Vanide mesmo tá fazendo, fez uma ontem com o pastor e foi uma bênção, né? Como fomos edificados. Então, com esse tanto de coisa que nós ouvimos na internet, tem que ter coisa boa também para ouvir, né? Tem que ter palavras do Senhor de edificação. Minha mãe também entrou, um beijo, mãe. Pastora Andréia, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vai entrando aí, pessoal. Benção, tia. Minha tia Vera também entrou. Família em peso, hein? Que benção, hein? Deus é bom demais. Como Ele é fiel. Como Ele gera coisas no nosso coração, né? Boa noite, pastora. Deus abençoe sua noite de trabalho. Eu quero agradecer muito a todos os irmãos que têm acompanhado as lives, têm estado aqui. Eu quero agradecer cada um e as mensagens também que eu tenho recebido. Eu sou grata ao Senhor, porque eu sei o que Deus gera no nosso coração para a gente estar passando para as pessoas, né? E como Deus faz, como Ele move dentro de nós para trazer essas palavras no nosso coração, né? E eu estou muito feliz. A Andréia também entrou. Deus abençoe sua vida. E eu creio que o Senhor tem fontes de águas vivas para nós. Ele faz de nós fontes, né? Não é à toa que nós estamos aqui, o que nós vamos falar. É algo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Ana Carolina também entrou. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Deus é fiel. E não é à toa que nós estamos passando por esses dias. Eu creio que são coisas que o Senhor tem ministrado dentro de nós, tem trazido realidades dentro de nós. Esses dias que nós vamos ficar mais em casa, ou muitas vezes sem saber o nosso futuro, como que vai ser, não é em vão. É porque Deus tem coisas grandiosas para revelar nos nossos corações. João, Deus abençoe sua vida, Joãozinho. Eu pensei bastante, orando ao Senhor, falando ao Senhor. Meu esposo, Pablo, também entrou. Deus abençoe sua vida. E eu pensando bem o que eu falaria, né? Qual seria o tema? E falei ao coração do Senhor, orei, falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para falar aos nossos corações?
O que o Senhor quer nos passar esses dias, né? Como eu falei na live passada, nós precisamos muito decidir a questão de ter uma leveza de vida. A vida anda muito pesada, tantas informações, tanta coisa, né, dentro dos nossos corações, tanta coisa que vem de fora para muitas vezes minar o nosso coração, trazer um peso, um fardo sobre nós. Não é verdade? E eu acredito assim que Deus, ele não tem esse plano para nós. Deus não planejou uma vida para nós suada, sofrida, martirizada. Eu não acredito nisso. Eu acredito em um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus Pai, né? Um Deus que quer o melhor dele para nossas vidas, assim como nós queremos coisas boas aos nossos filhos, ainda mais o nosso Deus. A Bíblia mesmo diz isso. Então eu acredito que ele tem coisas grandiosas para nós. E muitas vezes existem situações que não deixam nós vivermos uma vida mais leve. A live passada eu falei sobre descansar no Senhor, confiar nele. Muitas vezes entregar aquilo que é mais precioso para nós nas mãos dele, para que ele trabalhe, para que ele faça aquilo que é melhor para a vida, dos sonhos, dos projetos do Senhor para as nossas vidas, não é verdade? E essa live de hoje eu vou falar sobre perdão. Por que eu preciso perdoar? Vou até colocar aqui, vou fixar no comentário aqui para ficar fixado aqui, né? Vou tentar, queridos, né? Porque às vezes tem hora que não dá certo, mas eu vou tentar aqui colocar para que... Não tô conseguindo colocar hoje, não tá dando certo, mas eu não vou... Quem quiser colocar aí, eu vou falar sobre por que precisamos perdoar. Primeiramente, por que eu preciso perdoar? Para ter uma vida mais leve. Porque a dor, a mágoa, o ressentimento faz a nossa vida ser uma vida muito pesada. Ser uma vida muito martirizada. Uma vida muito triste. Então, por isso que eu preciso trabalhar isso no meu coração. E primeira coisa, pastora, por que eu preciso perdoar? Porque eu fui perdoada. Primeira coisa, querido, por que você precisa perdoar? Porque muitas vezes nós questionamos, dependendo do nível de que a pessoa nos magoou, dependendo daquilo que ela fez conosco, nós olhamos e falamos assim, isso é imperdoável. Isso não dá para perdoar. Esse tipo de situação, isso que eu vivi. Então, você olhando, analisando aquilo, se você está passando por isso, ou conhece alguém que tem isso dentro do seu coração, uma dor, uma mágoa, um ressentimento tão grande, e pensa, eu não posso perdoar isso, eu não consigo perdoar. Mas, pastora, por que eu preciso perdoar? Porque eu fui perdoada. Pela primeira situação foi essa. Nós fomos perdoados. A palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar assim como nós somos perdoados. Não é verdade? Se o Senhor nos perdoou, se o Senhor não olha para o tamanho do nosso pecado, mas sim pelo perdão dele que é grandioso, pela graça dele sobre nós, nós precisamos perdoar. Assim como nós somos perdoados, nós precisamos perdoar. Nós não somos dignos do perdão. Não somos dignos do perdão. E mesmo assim o Senhor nos perdoou. E por que nós não podemos perdoar? Sendo que nós fomos perdoados. Mas é que muitas vezes nós achamos o quê? Que nós pomos diferença do nosso pecado. Não, mas o que eu fiz, o que o outro fez é muito maior. Mas não, querido. A graça do Senhor nivela os nossos pecados. Nós somos para eles iguais em relação aos nossos pecados. Deus, nós que muitas vezes separamos os pecadões, os pecadinhos, né? Mas Deus não. Para ele, você transgredir uma lei dele é pecado. Para ele é pecado. Então, querida, assim como nós fomos perdoados, eu preciso liberar perdão para uma pessoa, para alguém, para uma situação. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Dependendo do nível de como você foi magoado, como você foi ferido, nós não conseguimos perdoar tão facilmente. Tem situações que às vezes é até quase uma amnésia em nossa cabeça. Ah, eu deixei pra lá e esqueci. Mas existem feridas tão profundas que é difícil de ser perdoado. É difícil você abrir mão disso. Mas quando você pensar disso, eu não consigo perdoar, não posso perdoar essa pessoa, essa situação, lembre-se disso.
Por que eu preciso perdoar? Porque eu fui perdoado. A palavra do Senhor diz que as nossas... eu vou ler para você aqui, para você ver. No Salmo 32, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz por que nós precisamos perdoar. Olha o que está escrito. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Olha, feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Então, querido, se você recebeu o perdão, você precisa perdoar. Você precisa liberar aquela pessoa, porque nós muitas vezes não entendemos que o perdão, a falta de perdão não prende e não só mata aquela pessoa, nos mata também. Nos prende também, nos traz dores, mágoas. Se você for fazer alguma pesquisa, você vai ver que existem doenças físicas que foram causadas pela nossa alma, pela falta de perdão, pela mágoa, pelo ressentimento. Quantas doenças nós sabemos que eles dizem que são psicossomáticas, né? São doenças causadas pela emoção. Quantas doenças físicas são causadas pelas emoções, sem uma direção ali, sem um controle, sem uma observância naquilo ali. Então, por isso eu preciso tomar muito cuidado e preciso entender por que eu preciso perdoar. Porque eu fui perdoada, porque a graça do Senhor foi derramada sobre mim. Em Mateus 18, você depois lê na sua casa. Aí, depois você lê. Mateus 18, 21 ao 35, fala de uma parábola de uma pessoa que tinha uma dívida com o rei. Uma dívida muito alta, praticamente impagável. Ele tinha uma dívida muito alta. E o seu rei, ele implorou muito ao rei, e esse rei teve misericórdia dele e perdoou a sua dívida. Então ele ficou livre. Saindo desse momento, dessa situação, havia uma pessoa que estava devendo para essa pessoa. Vamos colocar do Joãozinho. Joãozinho foi perdoado, mas havia uma pessoa que estava devendo para o Joãozinho. Só que na hora que o Joãozinho foi cobrar, a pessoa não tinha condição de pagar. Vamos dizer que era como se fosse um dia de trabalho. A pessoa não tinha condição de pagar para o Joãozinho. Só que o Joãozinho, o rei teve misericórdia do Joãozinho, mas o Joãozinho não teve misericórdia da pessoa que devia para ele. Olha que hipocrisia, né? Aí você olha e fala assim, nossa, mas o Joãozinho, hein? Mas somos muitas vezes nós. Deus nos perdoa. Deus tem misericórdia das nossas falhas, das nossas debilidades, mas nós não temos para com os outros. Engraçado isso, né? Falamos de amor, falamos de gratidão, falamos de doação, de tantas coisas. Mas quando é a nossa hora de colocarmos em prática o amor, o perdão, o cuidado uns com os outros, nós temos essa dificuldade. Recebemos a graça do Senhor, damos glória a Deus porque recebemos algo do Senhor para nós, mas quando é para nós passarmos adiante a graça que foi derramada sobre nós, nós temos dificuldade. Lá em Mateus também fala sobre a medida. Que a mesma medida que nós medimos, nós vamos ser medidos. Então, querido, se você olha somente em relação à sua dor, à sua ferida, à sua mágoa, é assim que você vai viver. Se a medida que você mede é a falta de perdão, a falta de consideração, a falta da graça do Senhor sobre a sua vida, é assim que você vai ser medido. Se você sempre olhar pelo lado da sua ofensa, que é muito perigoso, uma pessoa ofendida, né? Ah, pastora, você não tem noção do que fizeram comigo, eu me senti tão mal, eu me senti tão para baixo, tão ofendido. Querido, cuidado com a ofensa. Cuidado que aquilo que você sente aí no seu coração, essa dor, essa mágoa, esse ressentimento. Ah, pastora, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi. Então, queridos, pega tudo isso, querido, transforma tudo isso que você está vivendo em perdão e cura para a sua vida. Porque um coração ofendido, ele é perigoso. Eu me lembro uma situação que eu passei há um tempo, eu vivi em relação a isso. Como eu tive que trabalhar isso dentro do meu coração. Eu precisava perdoar algumas pessoas pela ofensa que me fizeram. Eu me senti numa situação em que eu vivi ofendida, magoada, ferida, enganada. Aí o que aconteceu? Qual que é a vontade de quem está magoado, ferido, né? Sentindo mal? Contar para todo mundo. Eu vivi isso dentro de mim. A minha vontade era contar para todo mundo que eu tinha sido ofendida pelas pessoas.
Ah, eu queria contar para todo mundo. Ah, eu queria que as pessoas soubessem que, olha que fulano, a vítima, né? Eu queria que todo mundo soubesse, olha que fulano fez comigo. Olha, nossa, acredita que fulano teve coragem de fazer isso comigo? Cuidado com o coração ofendido. E eu vejo muito isso, muitas vezes, nas redes sociais. Pessoas mandando indireto uns para os outros na rede social, no status, aonde que seja. Mandando indireto uns para o outro daquilo que não foi resolvido dentro de você. Que ele trabalhe o seu coração, resolva dentro de você. Peça ao Senhor para ministrar isso dentro do seu coração. O seu foco não é a vingança. A palavra do Senhor diz, minha é a vingança. A vingança é do Senhor. Que daquilo que ele precisa tratar com você, ele vai tratar. Aquilo que precisa ser tratado com aquela pessoa vai ser tratado. Você não é responsável por isso. Você tem certeza que você quer ser o juiz? Você tem certeza que você quer julgar? Nós não temos esse lugar. Esse não foi o lugar que o Senhor nos chamou para nos julgar. Pelo contrário. Ele disse que ele queria que nós amássemos uns aos outros. Que nós suportássemos uns aos outros. Aí tem pessoas que pensam assim, não, suportar é assim, eu não gosto de fulano, mas eu aguento, eu tô leve. Porque a Bíblia diz para suportar. Não é isso, querido. A Bíblia diz para você ser suporte. Nós temos suportes uns para os outros. É isso que a Bíblia quis dizer. Pastora, por que eu preciso perdoar? Porque eu fui perdoada. Né? E por que eu preciso? E muitas pessoas, além delas terem problemas com as pessoas, né? Eu não perdoo, não consigo perdoar fulano, ciclano, meu pai, minha mãe, filhos. Eu não consigo perdoar o irmão da igreja, que seja. Ele ainda tem um problema com ele mesmo. Ele não consegue perdoar a si mesmo. Muitas vezes, se você foi sentir enganado e pensa assim, como que eu permiti que a pessoa fizesse isso comigo? Como que eu permiti que isso ou aquilo acontecesse comigo? Como que eu permiti que alguém fizesse tantas coisas comigo? Então, muitas vezes nós carregamos mágoas, feridas dentro de nós mesmos. Olhamos para trás de decisões que nós tomamos, arrependemos que nós tomamos aquele tipo de decisão, muitas vezes por imaturidade, falta de entendimento, falta de conhecimento. Então, muitas vezes você não tem problema com as pessoas. Perdoa, tem um coração bom para as pessoas, mas é um carrasco consigo mesmo. Perdoa as pessoas. Ah, fulano machucou, mas eu até esqueci. Mas quando é para você mesmo, você tem dificuldade de se perdoar. Então, muitas vezes a pessoa é livre, né, nesse sentido, mas muitas vezes ele carrega uma mágoa ferida de si mesmo, de si próprio. Ele não se perdoa pelas coisas que ele fez ou que ele deixou de fazer no passado. Querido, eu sempre falo isso, olha, o que passou você não pode mudar. Eu tive que falar para isso para mim mesma. O que eu fiz ou deixei de fazer não tem como eu voltar atrás. Mas eu posso agora decidir o meu presente. Eu posso ter uma nova história daqui para frente. O que passou eu não consigo mudar. Eu não posso voltar atrás para mudar meu passado, mas eu posso transformar meu futuro. Eu posso ressignificar os meus dias. Eu posso ter um futuro pleno no Senhor. O Senhor tem grandes coisas para nós. A palavra do Senhor diz que Ele tem pensamentos mais altos que os nossos. Então eu não posso mudar aquilo que passou. Eu não posso fazer nada daquilo que me passou, que me foi para trás, mas eu posso mudar o meu futuro. Amém, querido? Você recebe aí no seu lugar? Você recebe no seu lugar que você não pode mudar o seu passado, mas você pode transformar o seu futuro. Você pode ter uma nova história. Deus pode fazer sobre a sua vida. Amém, querido? Em Mateus 7:2 está escrito assim: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem com você será usado para Perdão, irmãos. Pois a mesma medida que usarem também será usado para medir vocês. Então, querido, se você olha para dentro de você ou olha para as pessoas e tem tantas pessoas dentro de você, pastora, tem pessoas dentro de mim? Sim, querido. Quanto mais pessoas você não perdoar, é a mesma coisa de você estar carregando essas pessoas na sua vida. E não é de uma forma boa, não, como lembranças, como coisas boas, não. Pelo contrário, a sua memória sempre vai estar te lembrando daquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer no seu coração, na sua alma. Você está sempre carregando aquelas pessoas.
E da mesma forma que você vê as feridas, as dores, assim você vai viver toda a sua vida. Assim como nós perdoamos, somos perdoados. Como eu vivo uma vida de perdão, então um coração perdoador, eu também sou perdoado. Eu também sou curado. É a mesma medida. Assim como nós andamos numa vida pisando, na palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Então ele vai pisando. Ele foi o maior exemplo para nós. Jesus é o maior exemplo para nós de perdão. Ele não era hipócrita, ele não é porque ele sempre acreditava. Jesus não é como nós, querido, que uma pessoa, ela viveu uma história conosco, mas ela pisou na bola um dia, acabou para você. Jesus não era assim. Jesus sempre dava uma nova chance. Ele sempre avisava os discípulos. Ele nunca quis perder nenhum discípulo. Ele não quis perder Judas, que nós julgamos tanto. Jesus não queria perder Judas. Pedro traiu Jesus, mas Jesus não queria perder ele. Deu uma nova chance a ele. Sempre o lembrou, sempre falou do seu amor. Não é verdade? Ele não quer nos perder. Ele tem um amor, ele tem algo dentro de nós que não conseguimos compreender esse amor. Por isso ele é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão, é ele que nós temos que olhar. Como amar, como perdoar, como cuidar. Ele é o nosso padrão. Pastora, por que eu preciso perdoar? Por causa dos relacionamentos. Querido, eu preciso perdoar porque existe algo entre eu e Deus. Né? Na palavra do Senhor diz que assim como nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. E também por causa dos nossos relacionamentos. Querido, uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar, provavelmente é uma pessoa que vai estar mais tempo sozinha. Ela vai acabar gerando ali na vida dela uma solidão. Por quê? Porque as pessoas que têm dificuldade de perdoar, geralmente têm dificuldade em relacionamentos. Ela não compreendeu o valor do perdão, de ser curado, de muitas vezes não carregar aquilo, de colocar. Porque assim, lógico, eu não quero colocar aqui, irmãos, que toda situação, existem situações que são muito mais difíceis do que outras. Né? A palavra do Senhor diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, queridos, é só pela graça que nós vamos perdoar. Só o conhecimento no Senhor, só um relacionamento pessoal com o Senhor para perdoar. Porque existem situações que nós vamos ter que colocar. Porque geralmente as pessoas que nos magoam, que nos ferem, geralmente as pessoas próximas de nós. Não é verdade? Dificilmente você vai ter uma mágoa, uma dor, uma ferida enorme por alguém que você mal conhece. Dificilmente aquela pessoa que você acabou de conhecer vai te trazer uma mágoa, uma ferida tão grande como as pessoas que você ama. Como as pessoas que estão próximas de você. Não tem como. Geralmente as pessoas que nos magoam são as pessoas mais próximas de nós. E aquelas pessoas que, como Davi, né, está ali na mesa, geralmente são pessoas próximas de nós, amigos, familiares, irmãos de igreja, são essas pessoas que mais nos magoam. São pessoas que muitas vezes fazem refeições conosco, saem conosco, pessoas da família. Então são pessoas que mais nos magoam. Mas é necessário, para nós termos relacionamentos saudáveis, haver o perdão. Porque geralmente nós vamos ter que colocar essa pessoa no mesmo lugar. Eu sei que é difícil confiar em alguém depois que ela tirou a sua confiança. Não é? Colocar aquela pessoa no lugar, na mesa ali do seu lado, depois de tudo aquilo que ela fez com você. Esse perdão, querido, não é sentimento. Você não vai sentir. Tem gente que fica esperando assim, na hora que eu sentir, a hora que eu sentir... Ou muitos dizem sentir de Deus, né? Eu vou perdoar. Não, quando a mágoa do meu coração passar, Não, queridos. O perdoar é uma decisão. Muitas vezes vai levar dias, meses ou anos para que a obra seja completa no seu coração. Mas se você decidir perdoar, você tomou a iniciativa e Deus trabalha no restante que Ele precisa fazer. E muitas vezes nós temos que perdoar também por causa que fomos perdoados, por causa dos relacionamentos e por causa das nossas responsabilidades. Sério, pastora? Por causa de responsabilidade? Sim. Por exemplo, se uma mulher decide não perdoar o seu marido por algum motivo que ele fez alguma coisa por ela e decide separar dele porque não quer perdoar, ela sabe que ela vai ter uma responsabilidade muito grande, principalmente se ela envolve filhos naquela separação.
haverá uma responsabilidade muito grande, porque ela vai ter que cuidar daqueles filhos praticamente sozinha. Não é verdade? Se ela não perdoar aquele marido. Não estou dizendo aqui do que foi, o que aconteceu, só estou dando um exemplo. Que muitas vezes nós perdoamos por causa da responsabilidade. Eu conheço mulheres que, por causa da responsabilidade, decidiram perdoar os seus maridos aquilo que eles fizeram. Por causa da responsabilidade. Porque sabiam que seria muito difícil de viver sem eles. Viver uma vida complicada com os filhos e outras coisas também. Eu conheço mulheres que perdoaram a si mesmo para viver uma vida por causa da responsabilidade. Se levantaram da sua cama, sabendo que tinha vivido coisas e que não poderiam ter vivido, mágoas, feridas, ou ela decidia se levantar, perdoar a si mesmo e por causa das suas responsabilidades. Homens que aguentaram coisas em seu trabalho por causa da sua responsabilidade. Não é verdade? Quantos nós passamos isso no seu trabalho, nos seus relacionamentos, por causa da responsabilidade? E também porque, através daquela decisão que você vai tomar, pessoas vão estar observando o que você está tomando de decisão. Se por acaso é sair de um trabalho, se por acaso é sair de um casamento, sair da sua igreja. Quantas pessoas saem da sua igreja e esquecem da responsabilidade que ela tem? Quantas pessoas são feridas, magoadas em suas igrejas? O que isso acontece? Porque está cheio de homens e mulheres totalmente frustrados e frustrantes, pessoas que podem frustrar e totalmente frustradas ou que pode trazer frustrações. E aí ela esquece da responsabilidade que ela tem com pessoas que estão à sua volta e também com outras pessoas que estão observando o seu testemunho. Então, nós precisamos entender da nossa responsabilidade. Então, eu preciso perdoar porque eu fui perdoado. Eu preciso perdoar porque eu preciso trazer a realidade do céu para dentro de mim, que é um coração generoso, um coração que recebe do amor, recebe do perdão e é também perdoado. Né? Assim como eu sou perdoada, eu também perdoo. Não é verdade? Assim como à medida que eu meço as pessoas, assim como eu olho as pessoas, assim eu vou ser olhado também. E sendo assim, eu vou saber qual as minhas responsabilidades. E querido, eu quero dizer algo para você. Talvez você pense assim, a pastora não sabe o que eu vivi. Ela não tem noção do que eu passei, querido. Eu quero dizer algo para você. Se você decidir hoje perdoar essa pessoa, alguém ou a si mesmo, ou uma situação que você viveu, eu garanto a você que você tirará de sobre os seus ombros um peso que você não precisa carregar. Deus não te chamou para ver uma vida rancorosa, uma vida magoada, frustrada por aquilo que aconteceu. Deus não te chamou para isso. Pelo contrário, Ele tem uma vida plena para você. E isso inclui o perdão. O perdão para a sua vida, o perdão a si mesmo, Ele inclui tudo isso. Ele te chamou para ter uma vida e uma vida em abundância, uma vida livre, uma vida mais leve. Porque cada pessoa que nós não perdoamos é uma pessoa que estamos carregando aqui, ó, nas nossas costas. Por isso que nós precisamos perdoar. Libera essas pessoas. Não fica medindo. Ah, pastor, essa aqui dá para liberar. Essa daqui não dá para liberar, não, pastor. Isso aqui eu consigo perdoar, isso não. Querido, libere perdão. Seja livre. Eu quero dizer algo para você. Nós perdemos já muita coisa, né? Com aquela mágoa, aquela ferida, com aquela dor, nós já perdemos muito. Não continue perdendo. Não continue perdendo. Mas abre mão dos seus sentimentos, abre mão da justiça, né? Muitas vezes nós queremos falar para todos, olha, me ajuda, né? Muitas vezes nós fazemos de vítima, porque realmente fomos vítimas, mas muitas vezes queremos carregar anos e anos, né? Tem coisas recentes, sim, mas e tem coisas que são há 18 anos atrás, 20 anos, 40 anos carregando aquela dor, aquela ferida. Queridos, se liberte, liberte. Ele é fiel para nos libertar, para nos curar. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Ele nos liberta, nos cura, nos restaura. Eu quero orar pela sua vida agora, eu quero apresentar o seu coração, a sua vida. Eu não sei qual que é a sua história, eu não sei qual que é o peso que você está carregando. De mágoas, de feridas, de dores.
Eu não sei quem te magoou, o quanto ele te magoou ou ela te magoou. Eu não sei que circunstância você está vivendo. Eu só quero dizer para você que não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa curar. Querida, a sua ferida, o seu pecado, a sua dor não é maior do que o sacrifício que Jesus fez ali na cruz. Então, quando eu acho que o meu pecado não pode ser perdoado, eu não posso perdoar alguém, eu estou dizendo, não, então a cruz não foi suficiente. O que Jesus fez ali na cruz não é suficiente para perdoar o meu, para me perdoar ou para eu perdoar alguém. Mas, querido, eu quero dizer para você, é suficiente. É totalmente suficiente. Quando Jesus diz ali, está consumado, está limpo, está restaurado, está transformado. Talvez você é um vaso hoje quebrado, cheio de cicatrizes, de dores, de feridas. Mas, querido, Deus quer fazer você de um vaso de barro. Um vaso que pode ser quebrado, pode ser refeito. Uma pessoa flexível, maleável nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. Que em nome de Jesus, parem um pouquinho no seu lugar aí, na sua casa, na sua família. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor, sabendo que Deus pode fazer essa obra. Nós não podemos fazer sozinho. O que eu posso fazer é decidir perdoar, decidir amar, decidir que o amor de Deus dentro de mim é maior do que aquela ferida que foi me causada. Amém, querido? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento essas vidas diante de Ti. Ah, Jesus, não há Deus tão poderoso quanto o Senhor. Não há Deus tão grande quanto o Senhor. Ó Pai, o Senhor pode ir de encontro a cada um que está ouvindo nessa live. A cada um, ó Deus, que entrou nesse lugar. Que hoje está ali, que a palavra do Senhor falou ao seu coração. Com tantas dores, mágoas, feridas. Tantas pessoas que Ele carrega dentro dele, no seu coração. Tantas pessoas foram tocadas como não deveriam ser tocadas, pessoas que foram magoadas, feridas com palavras, tantas pessoas foram amaldiçoadas com palavras. E é tão difícil perdoar, é tão difícil abrir mão de tudo isso. Mas, Pai, em nome de Jesus, vai com cura. O Senhor é poderoso para curar, para transformar, para restaurar essas vidas. Pai, nós não podemos fazer nada, não somos nada perante a mão poderosa do Senhor. Então vai de contra essas pessoas e cura os seus corações, ó Pai. Em nome de Jesus, revela a esses corações o teu amor, a tua graça, a tua fidelidade. Senhor, só pela tua graça é que nós vamos perdoar, só pela tua graça é que nós vamos amar. Só pelo que o Senhor fez ali na cruz, nós decidimos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor através da tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Eu creio que essa oração vai de encontro a essas pessoas e pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser abençoadas. Eu acredito em testemunhos sendo ditos daquilo que o Senhor fez e fará sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua noite. Eu quero agradecer a cada um irmão que entrou aí, entrou depois que eu comecei a falar com vocês. Eu quero agradecer as mensagens que eu tenho recebido, muitas pessoas sendo edificadas, sendo abençoadas por esses vídeos. Então, querido, eu quero agradecer a cada um de vocês e cada uma dessas mensagens. Deus abençoe a sua noite, a sua casa, a sua família. Eu declaro em nome de Jesus o céu na terra sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.